Oi pessoal que é fã de terror, hoje eu vou falar do livro Salem Slot e das suas adaptações. E para quem não sabe, o livro Salem Slot é um livro do Stephen King que foi lançado em 75 e foi o segundo livro dele a ser publicado. O primeiro foi Carrie. E em 79 foi lançado a primeira adaptação, que aqui no Brasil ficou conhecida como Os Vampiros de Salem. E em 87 saiu a sequência, Os Vampiros de Salem e o Retorno. E em 2004 saiu uma nova versão do livro Salem Slot, que ficou conhecido aqui como A Mansão Marsden. E tanto o livro quanto as adaptações contam a história do Ben Mears, esse cara aqui, e também esse aqui. Conta a história dele, que é um escritor viúvo que perdeu a esposa num acidente e ele decide voltar para Salem Slot, que era a cidade onde ele nasceu. É uma cidade bem pequena e ela se chamava Jerusalém Slot, só que acabou mudando para Salem Slot. E ele volta para essa cidade para escrever um livro sobre uma casa que fica na colina da cidade. E essa casa é uma casa abandonada, que tem fama de ser assombrada. E ele decide escrever um livro sobre essa casa porque aconteceu uma coisa quando ele era criança e ficou marcado nele. E assim que ele chega, dois caras também chegam nessa cidade e compram a casa. Então, coisas estranhas começam a acontecer na cidade, as pessoas começam a ficar doentes e gente começa a morrer também. E ninguém sabe o que está acontecendo direito, ninguém sabe se a culpa é do Ben que chegou na cidade, porque assim que ele chegou na cidade aconteceram essas coisas, mas também suspeitam desses dois caras que compraram a casa. E pelo título, basicamente dá para saber o que se trata a história, tanto o título do livro quanto da primeira adaptação. São vampiros que invadem a cidade e começam a tomar ela. E essa doença que eles acham que é a doença, na verdade, são as pessoas que estão sendo infectadas por esse vírus do vampirismo. E a diferença dessas três obras é que, obviamente, o livro é mais completo e é o melhor. E já entre os dois filmes, que na verdade não são filmes, são minisséries de 3 horas mais ou menos, é que, na minha opinião, a segunda versão é bem melhor. E muita gente acha que deve preferir a primeira, porque foi dirigida pelo Tobe Hooper, que também dirigiu Massacre da Serra Elétrica e outros clássicos. Mas se você ler o livro, eu acho que você vai gostar mais da nova versão, porque ela é bem mais fiel. E não que essa não seja, mas as duas versões acabaram descartando personagens do livro, porque a história fala sobre uma cidade, então ele aborda vários moradores. Só que essa versão aqui, a primeira, cortou vários personagens importantes, até alguns. E os que eles mantiveram, eles tiveram poucas cenas. E eu até entendo que numa adaptação é necessário cortar alguns personagens, ainda mais quando é um livro que fala de uma cidade. Mas eles focaram demais no personagem do Ben e esqueceram dos outros, sendo que o livro é sobre uma cidade e seus habitantes. E nessa nova versão eles souberam dividir bastante o tempo em tela dos personagens e não deram tanto destaque para ele, apesar de ele ser o principal e ter certo destaque, deram destaque o suficiente para vários personagens. Então ficou uma coisa bem dividida. E por essa versão mais atual ter
personagens do livro que na antiga não tem, eu prefiro ela, além dela ser mais fiel. Mas essa versão antiga não é de se jogar fora. Vale a pena você conferir tanto essa quanto essa daqui. Mas também tem outra coisa que me fez preferir essa nova versão, que é de que você não percebe que a cidade está sendo tomada por vampiros, não tanto quanto na versão mais atual, porque na versão atual você percebe que os vampiros estão tomando a cidade rapidamente e os personagens estão correndo contra o tempo para impedir isso. E nessa versão antiga você só sente que alguns personagens estão virando vampiros, não a cidade toda, e não é uma coisa tão urgente assim. Mas eu recomendo vocês verem as duas versões e lerem o livro, que é muito bom. Já a sequência da primeira versão foi lançada em 87 e ela conta a história de um antropólogo que decide voltar para Salem Slot, já que essa cidade era o único lugar que ele tinha uma casa, e essa casa ele herdou da tia dele. E ele decide voltar para Salem Slot porque ele precisa cuidar do filho dele, que é um pré-adolescente bem problemático. Só que eles não sabiam que a cidade estava infestada de vampiros. E basicamente essa é a história do filme. E pra ser sincero, eu não gostei nem um pouco. Eu achei o filme beirando ao ruim. Ele não chega a ser ruim, porque eu já vi coisa pior, mas ele é bem chato, sabe? Entediante. Além do roteiro ser péssimo, os personagens são péssimos, você não tem empatia por nenhum deles, nem pelos vampiros, você torce por eles, eles são péssimos, a maquiagem é bem ruizinha, lembra aquela maquiagem tosca de A Morte do Demônio, se bem que acho que até da Morte do Demônio eles conseguiram ser melhores. E para vocês terem uma noção, nenhum personagem do filme anterior aparece nesse. E esse vampiro que é da primeira versão nem aparece aqui, eles botaram ele na capa só pra chamar a atenção. Agora eu vou mostrar pra vocês as edições. Vou começar com os Vampiros de Salem, o Retorno. Aí aqui atrás é a mesma coisa. Por dentro tem a arte do disco e um pôster. Se eu não me engano, eu comprei essa edição ou foi na Americanas ou na Saraiva. Eu não me lembro quanto que eu paguei. Acho que foi uns 20 e poucos reais, uns 23. Já essa edição aqui, a da última versão adaptada do livro, eu comprei no sebo. Paguei 5 reais, como tá mostrando aqui. E esse filme ele tem bastante rosto conhecido. Tem esse cara aqui que fez American Horror Story, a segunda temporada. Esse aqui que fez Jogos Vorazes.
E essa edição aqui eu comprei na Americanas. Paguei R$19. Ela é bem simples, mas vem com arte interna. Esse aqui é o livro. Eu comprei ele no sebo. Já está bem usado. E é uma edição antiga. E essa foi a minha crítica de hoje. Fica aí a recomendação de um bom livro de vampiros para você ler. E 2 adaptações muito boas. E se você estiver no clima, assista a sequência da primeira versão. Mas eu aviso que ela é ruinzinha e você vai perder seu tempo. E é isso. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam. E ativem o sininho para receber notificação. E até mais.